Na nossa última aula, né, dentro de biologia, a gente encerrou fisiologia com a parte de reprodução, e aí falamos tanto da parte de sistema reprodutor, como também dos métodos contraceptivos. Lembrando que da parte de reprodução, o que é mais importante é a gametogênese e também a estrutura, a morfologia dos gametas. Na aula da tarde, também da segunda passada, a gente começou a trabalhar com genética. E aí nós vimos que a genética é a área da biologia que estuda a expressão do material genético. Lembra que o nosso DNA, ele é capaz de transcrever RNAs mensageiros e esses são traduzidos em proteínas. Proteínas que determinam nossas características genéticas. Dentro de histologia, dentro de citologia, a gente viu que as proteínas elas fazem várias funções biológicas. Tem proteína de contração muscular, de coagulação, proteína estrutural, como, por exemplo, colágeno, enzimas, hormônios, e todas essas substâncias você precisa de genes para produzi-las. E aí, nesse caso, a gente vê os conceitos básicos. O que era um gene dominante, o que era um gene recessivo, fenótipo, genótipo e tudo mais. Dando continuidade, a gente vai começar aqui com a genética mendeliana, que é a genética clássica, que corresponde à primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela vai ser aqui a base de toda a genética, e a genética, gente, é um estudo cumulativo. Ao longo dos outros conteúdos que a gente ainda vai ver, a gente sempre vai utilizar os cruzamentos baseados nessa primeira lei de Mendel. Portanto, essa é uma das aulas mais importantes, tá? De acordo aqui com a primeira lei de Mendel, chamado também de lei da pureza de gametas, foi descoberto a forma de transmissão das características hereditárias. Desde sempre foi percebido, né, que os filhos eles têm alguns traços que são semelhantes aos pais, sendo eles altura, cor, formato do cabelo, a cor da pele, às vezes algumas doenças que são determinadas geneticamente. Então sempre teve nessa importância da gente descobrir o que é que causa uma característica hereditária. E aí a gente chega no trabalho de Mendel. Mendel foi um dos pioneiros utilizando o método científico e ele chegou à conclusão que todas as características, sem exceção, elas são determinadas por um par de fatores. O que Mendel chamou de fator, hoje é o que a gente chama de gene. Nesse período aqui, né, que foi pertinho lá do ano 1880, ninguém sabia o que era um DNA, o que era um conceito de gene. Só que Mendel descobriu, através dos seus experimentos com as ervilhas, que dentro das células existiam dois fatores. E esses dois fatores, eles eram distribuídos, eles eram segregados na hora de formar os gametas. E aí o gameta que tinha um fator dominante era o gameta que ia passar aquela característica do parental para o descendente, certo? Então aqui quando a gente fala sobre o par de fatores, né? Lembre-se que esses fatores é o que a gente chama de gene, que é aquele pedaço de material genético capaz de codificar uma proteína. Todo o nosso material genético, ele está em pares. A gente tem cromossomos que são homólogos. Por isso que para uma característica, você pode ser azão-azão, que é o que a gente chama de homozigoto dominante. Você pode ser azinho-azinho, homozigoto recessivo, ou você pode ser azão-azinho, heterozigoto. Então veja que não é um gene só que você tem um par de genes. Só que quando tu vai formar gameta, gameta é formado por meiose. Então aqui nesse caso, se você tem no seu par de cromossomos que você é heterozigoto para uma característica, lá na hora de formar o seu gameta, você vai passar um cromossomo para esse e um cromossomo para esse outro. Então é por isso que o par de fatores, eles sofrem segregação. Segregar significa separar, certo? E aí, como a gente sabe que toda característica ela obedece a esse princípio, por isso que é uma lei, não é uma teoria. As leis dentro da ciência, elas são imbatíveis. Por quê? Por mais que você faça vários e vários experimentos, o resultado, ele é sempre o mesmo.
Agora, quando uma ideia ela tem uma pequena lacuna que não dá para ser resolvida, aí a gente chama de teoria. Então, teoria é um estudo que ainda precisa de uma conclusão. As leis não. Então, a gente sabe aqui que Mendel, mesmo sem saber o que era uma base nitrogenada, o trabalho dele foi fundamental para o conhecimento genético que a gente estuda hoje. Os princípios modernos da primeira lei de Mendel, nós temos aqui que eu vou considerar sempre casos de monohibridismo, tá? Monohibridismo é a mesma coisa que a herança monogênica, certo? A primeira lei, ela só trabalha com uma característica só. Então, as questões, por exemplo, probabilidade de um casal heterozigoto ter uma criança albina. É a primeira lei, é uma só característica. Probabilidade de um casal do grupo AB ter um filho do grupo A. É a primeira lei, é só uma característica. Porque quando você considera duas ou mais características sendo transmitidas, aí é a segunda lei de Mendel. É quando aquelas questões elas perguntam a probabilidade do casal ter um filho albino e um filho do grupo AB. Pronto, é duas coisas que vão ser transmitidas ao mesmo tempo. Só que para Mendel, aqui na primeira lei, é um caráter só, é um caráter por vez. Aí é por isso que a gente chama de monohibridismo, tá? Um outro ponto muito importante, né? E aqui já é um avanço do estudo da primeira lei, é porque a primeira lei de Mendel sempre são casos de dominância completa, tá? E aí quando eu falo sobre a dominância completa, é quando a gente tem aqui a presença de um gene dominante, tá? E esse gene dominante, ele inibe a ação do seu alelo, certo? Então, se você tiver pelo menos um gene dominante, a característica ela é dominante, porque ele suprime a atividade do outro. Então, aqui para você ser dominante, tanto faz você ser azão-azão ou azão-azinho. O gene recessivo ele não vai conseguir se expressar. Por isso que a característica dominante ela é que vai sair, certo? Só que mais na frente a gente vai ver que foi descoberto algumas características em animais e vegetais que não obedecem à dominância completa. É quando o heterozigoto ele manifesta uma coisa nova, ou seja, o alelo ele não foi inibido. Aí a gente tem dominância incompleta ou a codominância, tá certo? Agora, quando a gente considera que pelo menos um dominante já é o caráter dominante, aí é dominância completa, que é válida para a maior parte de todas as características. Além da gente ter esses princípios mais modernos, né, atribuídos à primeira lei de Mendel, a gente tem que analisar aqui o objeto de estudo de Mendel, tá? Lá dentro do método científico, que é a forma que nós temos, né, para provar que de fato uma hipótese ela está correta, você tem que fazer um experimento no qual o experimento controlado, né, a partir dele, você consegue chegar na conclusão. E aí, nessa situação, o objeto de estudo aqui de Mendel foi um grupinho de ervilhas da espécie chamada de Pisum sativum, certo? E aí, Mendel utilizou essas ervilhas por vários motivos. Vou listar aqui alguns. Primeiro motivo, e o principal de todos eles, é porque a ervilha ela tem um ciclo reprodutivo curto, tá? Isso é vantajoso na hora do experimento. Ora, se o experimento dele era determinar características hereditárias, não tinha como ele fazer o experimento utilizando seres humanos. Porque a gente passa uma vida todinha para ter 3 gerações. Já essa ervilha, ela consegue colocar de 4 a 5 gerações por ano. Então dá para você saber a característica que se manteve, a característica que estava na proporção maior e a característica que foi reduzindo ao longo de todos os cruzamentos. Então, o ciclo reprodutivo ser curto é favorável para o experimento genético. Além disso, a gente tem aqui ervilhas que apresentam fácil cultivo, tá? E aí esse fácil cultivo é justamente, né, para facilitar o manejo das ervilhas,
O terreno que Mendel utilizou na Áustria é um terrenozinho de 7 por 35, do tamanho de uma casa convencional. Então aqui a gente vai ter que é uma planta que não exige muita coisa do solo. É uma planta compacta, então o objeto de estudo é de fácil manejo. Outro ponto que nós temos aqui, né, é que essas ervilhas, elas apresentam facilidade de realizar autofecundação, certo? A facilidade de realizar autofecundação é porque nós temos aqui que as ervilhas, né, são plantas hermafroditas. E aí, uma vez que são plantas hermafroditas, a gente vai ter aqui a presença de flores com gineceu e androceu, tá? Gineceu é o aparelho reprodutor feminino das flores, que é composto pelos carpelos, que é onde a gente encontra óvulos e ovários, certo? Gine significa sexo feminino. Já o androceu é a parte masculina, é aquela parte que são os estames que produzem um grão de pólen. Uma vez que a planta ela é hermafrodita, favorece a autofecundação, e se você quer, por exemplo, conservar uma característica genética ao longo dos cruzamentos, é muito mais fácil numa planta hermafrodita do que numa planta de sexo separado. Então, esse foi outro motivo dessa ervilha ter sido utilizada como objeto de estudo. E, por fim, nós temos aqui a presença de 7 características externas, tá? Que são bem contrastantes, ou seja, são características bem nítidas, sendo elas a cor da ervilha, que pode ser amarela ou verde, a textura da ervilha, que pode ser lisa ou rugosa, a cor e a textura da vagem, né, que é o fruto lá da ervilha, a altura da planta e também a posição das flores. E aí, nesse caso, as características externas eram aquelas que, nesse momento, era fácil de ser detectadas. Como aqui a ciência ela ainda estava engatinhando, não tinha como ele utilizar como característica genética, por exemplo, uma proteína de membrana, né, algo muito específico. Não tinha como utilizar, por exemplo, um hormônio que a planta produz, que é determinado geneticamente. Então, aqui tinha que ser coisa que era visível ao olho nu. Por isso que a ervilha ela foi utilizada. Agora, dentro das 7 características, a gente vai analisar apenas uma, porque a primeira lei é um caso de monohibridismo. E aí a gente vai pegar aqui um exemplo de característica, tá? O exemplo que eu vou utilizar aqui, né, corresponde à cor da ervilha, tá? E aí quando a gente analisa aqui a cor da ervilha, você vai ter a presença de 2 características que são contrastantes, né? A ervilha, ela pode ser amarela, que a gente vai representar aqui pelo Vzão traço, situação de dominância completa. A ervilha amarela, ela pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Tanto faz o alelo. Se tiver pelo menos um dominante, o caráter amarelo ele sai. Já no caso, a ervilha para ser verde, que é aquela ervilha mais tradicional, ela tem que ser Vzinho, Vzinho. E aí o alelo recessivo, ele só se manifesta em dose dupla. Você precisa de 2 alelos recessivos em conjunto para que a característica verde, ela de fato apareça. E aí a gente chega nos cruzamentos. O primeiro cruzamento aqui é o que nós vamos chamar de parental. E aí os indivíduos que são parentais, de acordo com a genética mendeliana, são os indivíduos que são puros. Puro é a mesma coisa que homozigoto. Então, Mendel, ele pegou aqui uma ervilha amarela pura e uma ervilha verde, que só pode ser pura, porque é homozigoto. E aí você pode pensar, professor, ele não sabia nem o que era um gene, como é que ele conseguiu detectar uma amarela que era pura ao invés de ser heterozigota? É fácil. É só ele pegar uma ervilha que só dá sementes que são amarelas. Se só sair a característica amarela, não pode ser heterozigoto, né? Tem que ser uma planta que seja pura. E aí, desse cruzamento dos parentais, a gente tem aqui a primeira geração
que é chamada de geração F1. E aí, quando a gente analisa aqui a geração F1, basta a gente fazer as permutações, o encontro dos alelos. Quando qualquer indivíduo ele vai formar um gameta, ele não manda as duas versões para o gameta, ele só manda uma versão. Então, essa planta amarela, ela só pode mandar a versão amarela, que é o único tipo de alelo que ela tem. A planta verde só pode mandar o alelo verde, que é a única versão que ela tem. Então, aqui, ó, se a gente tiver um encontro desse gameta só com esse alelo Vzão, com esse aqui, aí você vai ter a planta Vzão, Vzinho, certo? Mas a gente pode ter aqui, ó, o encontro desses dois, o encontro desses dois e o encontro desses outros dois. Só que veja que todos os descendentes da primeira geração, eles herdam obrigatoriamente um alelo Vzão da amarela e um Vzinho da verde. Então, nós temos aqui, ó, que 100% das plantas da primeira geração, elas são amarelas. Só que veja que esse amarelo não é puro. O fenótipo é amarelo, só que tu tem um alelo para verde. Então, quando tu tem o alelo para o verde, tu pode formar um descendente que é verde, certo? Então, esse amarelo não tem mais pureza. Esse amarelo é o híbrido, é o heterozigoto. E aí nós chegamos na geração F2. A geração F2, Mendel pegou duas ervilhas da geração F1 e realizou o processo de autofecundação. E aí na autofecundação, você já tem aqui, ó, um encontro, né, de duas ervilhas que são amarelas heterozigóticas. E aí a gente chega na segunda geração, chamada de geração F2. Quando a gente analisa aqui a geração F2, veja bem, a gente pode ter aqui primeiro uma planta Vzão, Vzão, uma planta Vzão, Vzinho, outra planta Vzão, Vzinho e uma planta Vzinho, Vzinho. Então, na nossa segunda geração, a característica já sofreu uma variação. Dos 4 indivíduos que foram formados, nós temos aqui que 3 apresentam o caráter amarelo, certo? E nós temos aqui que apenas uma apresenta o caráter verde. Então, essa proporção de 3 para 1 só é possível se você tiver uma característica sendo determinada por um par de genes. E é o que acontece sempre. Por isso que é a primeira lei de Mendel. Então, esse foi o resultado que a gente conseguiu obter através desse experimento tão simples. E, obviamente, depois do estudo das ervilhas, esse estudo ele foi publicado, e cientistas que tiveram acesso a esse estudo, eles começaram a fazer cruzamentos com animais, e sempre dava a mesma coisa. Por isso que é uma lei. A lei de Mendel ela é válida para a maior parte das características. Então, aqui nessa situação, a geração F2, a gente consegue ver 3 plantinhas amarelas, sendo uma homozigota e 2 heterozigóticas, e apenas uma única plantinha verde, que é o caráter recessivo. Então, a cada 4 descendentes, 75% de chance é de ser amarelo, 25% de chance é de ser verde. Veja que é uma probabilidade. O material genético da planta é sempre o mesmo. Se essa planta tiver 3 descendentes e os 3 forem amarelos, na próxima leva você pode pensar, vai sair um verde. Não. Na próxima leva é a mesma coisa, é 3/4 de chance para ser amarelo e apenas 1/4 para ser verde. No próximo cruzamento é a mesma proporção, certo? E aí como é que as questões elas cobram em cima disso? 2 animais que são heterozigotos para uma determinada característica tiveram 25 filhotes. Desses, quantos são dominantes? Quantos têm o gene dominante? Se a cada 4 você tem que 3 são dominantes, a cada 25 é igual a X. Aí você chega lá no número aproximado, entendeu? Então, quando sai uma questão com muitos descendentes, você faz aquela regrinha de 3. Mas o cruzamento genético
ele sempre sai a mesma coisa. Além de você resolver dessa maneira, essa maneira aqui é o que a gente chama de chuveirinho, é muito mais rápido. A gente pode utilizar também um quadrado de Pinet, tá? E aí, quando você utiliza o quadrado de Pinet, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai fazer os possíveis encontros de gametas. E aí você pode ter aqui a seguinte proporção. Se a gente pegar essa planta aqui, ó, essa planta amarela, ela pode formar aqui, ó, um óvulo com o Vzão, né? E um óvulo com o Vzinho. Se a gente pegar aqui essa outra planta, você pode ter aqui, ó, um gameta com o Vzão e você pode ter um gameta com o Vzinho. Aí é só você fazer as possibilidades de encontro. Se esse gameta fecunda esse, Vzão, Vzão. Se esse fecunda esse, Vzão, Vzinho. Se esse fecunda esse, Vzão, Vzinho. Se esse fecunda esse, Vzinho, Vzinho. Veja que a proporção ela vai ser a mesma, né? Dos 4 descendentes, 3 são amarelos e apenas um é verde. Enquanto a primeira lei é de boa, né? Porque a primeira lei é só uma característica. Agora, eu não aconselho muito você ficar utilizando o quadrado de Pinet, porque lá na segunda lei de Mendel são duas ou mais características. Se a gente analisar os encontros de duas características, o número de descendentes vai para 16. Ao quadrado ele fica bem maior, vai dar muito mais trabalho para você fazer. Então é mais fácil e rápido a gente fazer aqui dessa maneira, certo? Então, concluindo a nossa primeira lei de Mendel, a gente tem aqui as proporções. Primeiro, proporção fenotípica, tá? Fenótipo é a característica que a gente consegue detectar. E aí você tem aqui a proporção fenotípica, que fica 3 para 1. 3 ervilhas amarelas para uma verde. Agora, além da proporção fenotípica, a gente pode também aqui encontrar a proporção genotípica, tá? E aí, quando eu falo para você sobre a proporção genotípica, são os genótipos. A gente tem aqui, ó, um indivíduo, Vzão, Vzão, dois indivíduos, Vzão, Vzinho, e apenas um indivíduo, Vzinho, Vzinho. Então, os genótipos são os genes. Fenótipo é a característica que o gene ele expressa. Então, tem que ter também bastante cuidado nas questões, certo? Porque as proporções, elas nem sempre estão igualadas, tá? E aí, com isso, a gente encerra essa parte introdutória da primeira lei de Mendel, ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo certinho? Deixa eu tua apostila.
Página 234. Questão 7. Questão bem simples. Ó, a fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Quando a questão ela é gente fina e já lhe disse o caráter dominante ou recessivo, né? Se você ainda não está adaptado a resolver muitas questões de primeira lei, você pode pegar aqui as informações. Indivíduo para ser normal, ele tem que ser azão traço. O indivíduo para ser afetado, ou seja, fenilcetonúrico, ele tem que ser azinho, azinho. Né? Isso já ajuda muito a gente a não se confundir. Então, falou que é recessivo, somente o azinho, azinho vai manifestar a característica. Tá? E aí, vamos lá. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação do gene PAH encontrada em um dos alelos da mulher. Veja bem, a questão falou que a mulher ela é portadora. Portador não é quem é afetado, é quem é normal para o caráter, mas porta o gene recessivo. Então a mulher só pode ser heterozigótica. Ela é normal, só que ela porta o gene. Ela não manifesta por conta da dominância completa, certo? Só que ela está falando aí a questão que esse homem que casou com ela, ele também é normal, só que o pai dele é fenilcetonúrico. Então, aqui nessa situação, ele herdou o gene dominante da mãe e o pai só pode mandar o azinho. Então, ele também é heterozigoto. E aí, vamos lá. Qual a probabilidade de a quarta criança gerada por esses pais apresentar a fenilcetonúria? Pronto, é só você fazer o cruzamento. Aqui a gente pode ter um encontro de alelos, ó, azão, azão. A gente pode ter aqui, ó, azão, azinho, indivíduo, azão, azinho, indivíduo, azinho, azinho. Considerando o genótipo dos pais, para cada cruzamento, eles podem formar essa leva de 4 descendentes. Dos 4, 3 têm chance de ser normal e apenas um tem chance de ser afetado. Ou seja, um quarto, que é a mesma coisa aqui, 25%. Olha como a questão quer induzir a gente ao erro. A questão está falando que o casal tem 3 filhos normais, certo? Isso já é para você pensar que o próximo obrigatoriamente vai ser afetado. Não. O próximo tem 25% de chance de ser afetado. Porque quando esse casal ele vai se reproduzir, os gametas vão receber novamente as mesmas permutações. Então, se ele tiver 10 filhos, o 11º também vai ter um quarto de chance de ser afetado, certo? Então, a proporção ela é sempre a mesma. Pronto. Aqui, como ele falou criança, não determinou o sexo, entendeu? Aí, então, é um quarto independente do que vier, entendeu? Se falou se é menino ou menina, ou então deixa sexo masculino ou feminino, aí você tem que multiplicar por um meio, entendeu? Porque é 50% de chance de ser menino e 50% de ser menina, entendeu? Então, se a questão quisesse saber o seguinte, probabilidade da criança ser afetada e do sexo feminino. Então, são 2 informações que eu quero. Para ela ser afetada é um quarto, e para ela ser do sexo feminino é um meio. Aí por isso que eu multiplico um pelo outro. Entendeu? Só que a questão não quer saber do sexo. Né? Só de ser fenilcetonúrio. O gênero que nascer, a família aceita. Né? Então tá aí a 7ª questão. Na mesma página, vamos aqui resolver a questão 4. Olha, colocou criança, indivíduo, descendente.
né? Independente do sexo, é só a característica mesmo. 4. O albinismo é uma herança autossômica recessiva, que se caracteriza por uma ausência ou redução da produção de melanina no organismo, o que faz com que o indivíduo apresente despigmentação de pele, pelos e olhos. Sabendo-se que trata de uma herança recessiva, então olha só, nós temos aqui que se o indivíduo ele for normal, ou seja, com a pigmentação, ele tem que ser azão traço. Para ele ser albino, ele tem que ser azinho azinho. Normal, gente, é uma forma de falar que ele não é afetado pela característica, tá? Por favor, não vão me cancelar. Um dia desse, uma aluna minha do 2º ano perguntou se ser albino não era ser normal. Olha o cancelamento que eu sofri, só porque eu coloquei isso aqui. Certeza ela me massacrou no Twitter. Né? Pode ter certeza, se eu procurar lá, tá lá. Por que é que meu professor é desnecessário? Aí segue o fio. Aí começa. Tchá, tchá, tchá. É? Bora lá. Então, qual a chance de uma criança nascer albina se seu pai for albino e sua mãe apresentar a produção normal de melanina, mas for heterozigota? Então, a mãe é normal heterozigota e o pai, ele é albino. Pronto. Essa é a característica. Ó, fica bem simples. Aqui a gente tem, ó, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Então, dá a mesma coisa que 2/4 ou 50%. Certo? Então, fica a alternativa C. Ok? Agora, veja bem. Se a questão ela não colocasse que o pai era albino, que os pais dele são heterozigotos, aí você ia ter que calcular primeiro a probabilidade do pai do menino ser albino, que daria 1/4. Ele sendo albino, a probabilidade dele gerar um filho com albinismo. Aí seria 1/4 vezes 1/2. Entendeu? Aí a conta já aumenta. Porque quando a gente não sabe determinar o genótipo de um parente, você tem que calcular a probabilidade dele ser aquilo. Né? Você não pode afirmar com certeza. Certo? Então, tem algumas questões que elas são mais complexas por conta disso. Né? Por conta dessa pequena alteração. Certo? Oi. Como? Sempre multiplica, tá? Se você não soubesse, aqui no caso, né, por exemplo, aqui é a mãe, né? Aí a questão colocou que a mãe é normal, por exemplo, aqui é um exemplo. Só que os pais dela, né, são heterozigóticos, tá? Tá aqui. Para ela gerar um filho albino, ela não tem que ter o alelo azinho? Então você ia ter que calcular a probabilidade dela ser heterozigótica, cruzando aqui os pais. Ela sendo heterozigota, a probabilidade dela gerar um filho com albinismo. Porque você não pode dizer que ela é. A questão é que tem que dizer. Aí é por isso que o cálculo ele pode ficar maior. Entendeu? Agora, quando a questão ela é mais simples assim, né, ela já coloca, aí fica mais tranquilo. Vamos lá. Saindo aí dessa parte de primeira lei, agora a gente vai começar aqui a trabalhar com o estudo dos heredogramas, tá? Que a gente vai chamar aqui também de árvore genealógica, ou simplesmente genealogia, tá? Quando eu falo aqui para vocês sobre heredogramas ou árvores genealógicas, nós temos que nada mais é do que uma maneira da gente representar os cruzamentos por meio de símbolos. Então, nesse caso, a gente tem aqui que os heredogramas são a representação gráfica dos cruzamentos, tá?
Uma vez que essa representação gráfica dos cruzamentos aparece, aí nós temos que o heredograma, ele vai ajudar a gente a resolver alguns problemas. Por exemplo, quando a questão ela não fala que o caráter é dominante ou recessivo, pelo heredograma você tem como descobrir. Quando a questão ela coloca, né, o heredograma lá com a família, dá para você também saber a porcentagem daquela criança apresentar tal característica. Então, o heredograma é quando você utiliza símbolos para representar o cruzamento. E também é muito bacana quando a gente consegue construir um heredograma que não está na questão. Questão que envolve pais, tios, filhos, muita gente dentro de uma família, você consegue organizar melhor, né, o seu cálculo quando você faz a construção do heredograma, certo? Então ele serve justamente para isso. Agora, uma vez que é um conjunto de símbolos, a gente vai analisar aqui as principais legendas a nível de heredograma. A primeira legenda aqui que nós temos, né, que é a mais clássica, é o quadrado, ou então esse símbolo com a setinha, né, aqui na diagonal, que corresponde ao sexo masculino. Então, todos os homens, né, eles são representados dessa maneira dentro de um heredograma. Se por acaso tu pegar um heredograma no qual, né, somente os quadrados estão pintados, pode ser uma herança restrita ao sexo, que é quando o gene está no cromossomo Y, porque só os homens apresentam tal cromossomo, certo? Além do quadrado, a gente tem aqui o círculo, né? E esse círculo pode ter essa outra representação. Aqui já é o sexo feminino, tá? E você pode ainda encontrar o losango. O losango é quando a questão ela não determinou o sexo da criança. Então aqui, ó, o sexo ele é desconhecido, tá? Então a família ainda não fez o chá revelação, né? Aí você tem lá o losango, né? Não tem como você saber o sexo lá do indivíduo, tá? É raro de aparecer essa legenda. Além do sexo desconhecido, você se encontrar aqui, ó, quadrado, círculo, ou então o losango, sendo que eles não estão preenchidos, são indivíduos que são normais para tal característica. Agora, se você tiver aqui, ó, quadrado, círculo e o losango, sendo que eles estão totalmente preenchidos, né? Aí nós temos aqui os indivíduos que são afetados por aquela característica, tá? Então, aqui nesse caso, se eu fosse representar o casamento dessa questão, a mãe, o quadrado, não, o círculo não ia estar pintado, e o pai, o quadrado ia estar totalmente preenchido, porque ele é albino, certo? Então, nós temos aí que essas legendas, elas vão, né, ser essa característica. Mas, geralmente, a questão, ela tem que lhe dizer, tá? Se por acaso você encontrar esse símbolo aqui, né, que é um quadrado com a terminação mais arredondada, totalmente preenchido, aqui a gente vai ter um caso de aborto, chamado ainda de natimorto, tá? Aborto ou natimorto. Esse termo natimorto é quando o embrião morre durante o desenvolvimento. E aí veja que se você falar que nasceu morto, é meio estranho, né? Porque ou nasce ou morre, tá? Aí é chamado de natimorto. Geralmente questões de genes letais, que são aqueles genes que causam a morte do indivíduo, a gente pode se deparar aí com esse símbolo, tá? Além desses símbolos que são isolados, nós temos aqui também os elos que os símbolos eles podem apresentar. E aí o primeiro elo que a gente pode encontrar aqui dentro de um heredograma é o quadrado, né? E um tracinho ligando o quadrado ao círculo. Aí você tem aqui um casamento, certo? Agora, se o casamento ele for entre parentes próximos, aí nós temos aqui a presença do quadrado, dois traços, né, ligando aqui ao círculo. E aí a gente tem a presença de um casamento consanguíneo, tá? Casamento consanguíneo pode ser chamado ainda de endocruzamento.
é um casamento entre parentes próximos. Casamento, por exemplo, entre primos, certo? Geralmente, questões que colocam símbolos como esse é quando fala de características em animais, né? E aí é muito comum ter endocruzamento em várias espécies. Mas a gente sabe que na espécie humana também tem, tá? O casamento consanguíneo, ele não é proibido, né? Então, você pode casar com seu primo, vai que ele é sua alma gêmea. Só que, de acordo com a genética, o casamento consanguíneo, ele não é aconselhável. Ele não é aconselhável porque, gente, casamentos consanguíneos aumentam a probabilidade, veja bem, aqui, ó, de encontro de genes deletérios, certo? Quando eu falo sobre genes que são deletérios, são genes que causam anomalias, certo? Ou seja, causam alterações fisiológicas. E aí, uma vez que você tem casos dessa anomalia na sua família, quando você casa com um parente próximo, aumenta a chance do seu descendente sair com anomalia. Por exemplo, vamos supor que na sua família um determinado par causa uma anomalia somente se tiver o azinho. Vamos supor também que você é normal, você não tem anomalia, mas você é portador do gene. Ou seja, você tem um alelo recessivo. Se você casar com uma pessoa de outra linhagem que não tem casos dessa anomalia, pode ter certeza que essa outra pessoa é azão, porque a família dela não tem casos da doença. Agora, se tu vai lá e se apaixona pelo teu primo também pode ser normal e portador. E aí existe a chance de vocês formarem um pequeno X-Men aqui, tá? Ou seja, de vocês formarem um indivíduo azinho, tá certo? Estou dizendo que vai sair o indivíduo com anomalia? Não. Eu estou dizendo que tem uma probabilidade muito maior, tá certo? Geralmente de linhagens diferentes, existem características que não têm a menor possibilidade de ser transmitida, tá? Agora, nessa situação, aí você tem uma probabilidade muito maior. É justamente os genes que causam anomalias e os casamentos consanguíneos que explicam, gente, né, aí o fim de grandes dinastias dentro das histórias, né? Se a gente pegar a Idade Medieval, era muito comum os impérios e reinos, né, eles terem casamentos consanguíneos, porque existia-se, né, o conceito de manter o sangue real, né? Então, naquele tempo era muito comum os parentes eles se casarem. E não era só entre primos, às vezes era tio com sobrinho, era irmão com irmã, tá certo? Então, aí nessa situação, existiram várias famílias que chegou um momento que era tanta anomalia nos descendentes, que os descendentes eles não chegavam na fase adulta. Teve famílias que a linhagem ela foi totalmente perdida por conta do casamento consanguíneo, tá certo? Então, esses casamentos eles aumentam essa probabilidade, por isso que eles não são indicados, tá? Na espécie humana. Porque a gente sabe que em outros animais, quando o animal ele entra no cio, não tem isso de parentesco, certo? Cachorros que saem de uma mesma ninhada, se eles entrarem no período reprodutivo, eles acabam acasalando. E veja que é muito comum desse acasalamento, sei lá, de 8 filhotes, nascer 1, 2 que é sem vida, né? Então isso é o encontro de genes que são deletérios. Além da gente ter aí o casamento consanguíneo, nós temos aqui, né, a formação dos descendentes. Então aqui, ó, por exemplo, um menino e duas meninas, né? Então aqui a gente tem a presença dos descendentes, né, que são filhos aí de um mesmo casal. Agora, se dentro dos descendentes, você tem aqui a seguinte situação, esse triângulozinho bifurcado, e aí tu tem a presença de dois círculos, ou você tem aqui a presença de dois quadrados, aí a gente vai ter aqui uma situação que são gêmeos idênticos, tá? Minha gente, gêmeos idênticos, eles podem ser chamados ainda de univitelinos, tá? Ou ainda você pode chamar de monozigóticos, certo? É tudo a mesma coisa.
são gêmeos que apresentam o mesmo genótipo. E aí você vai ter essa linhazinha na irmandade, indicando que eles têm o mesmo material genético. Então, se um for albino, o outro também tem que ser albino, porque eles têm o mesmo material, certo? Lembrando que gêmeos idênticos, eles são formados aqui dentro dos animais por situações que a gente chama de poliembrionia, tá? A poliembrionia nada mais é do que a divisão de um embrião. Então você vai ter aqui, ó, a presença de um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide, e aí você forma lá um zigoto. Uma vez que tu formou lá o zigoto, esse zigoto ele sofre uma divisão e forma dois zigotos totalmente distintos, só que com o mesmo material genético. Então eles apresentam o mesmo genótipo e, como nós vimos na aula passada, eles são considerados clones naturais, tá? Agora, se por acaso você tem a seguinte representação, tu tem aqui dois círculos sem o tracinho no meio. Você tem aqui a presença de dois quadrados sem o tracinho no meio. E se você pode encontrar também um círculo junto com um quadrado, aí a gente tem a formação dos gêmeos que são chamados aqui de fraternos, tá? Gêmeo fraterno pode ser chamado aqui ainda de bivitelinos, certo? Ou ainda você pode chamar eles de dizigóticos, certo? E aí esse tipo de gêmeo não apresenta o mesmo genótipo. Eles são formados aqui por uma situação que a gente chama de poliovulação, tá? Poliovulação é um pouquinho raro de acontecer, mas acontece. Lembra que por ciclo menstrual, geralmente a mulher libera um único gameta, que vai ser fecundado por um único espermatozoide. Mas se acontecer dessa mulher liberar mais de um óvulo por ciclo menstrual, então aqui ela vai liberar dois gametas nas tubas uterinas, tendo em vista que o esperma tem milhões de espermatozoides, cada um deles vai formar aqui um zigoto que é distinto. Então, esse tipo de gêmeo não apresenta o mesmo genótipo. Eles só são chamados de gêmeos porque eles nascem no mesmo momento. Mas se você pegar a diferença de material genético, é a mesma diferença de um irmão mais velho para um irmão mais novo. Agora, o termo gêmeos é porque foi uma gestação única, tá? Então, a poliovulação, a gente vai ter aí que explica a formação dos gêmeos que são dizigóticos. Então, gente, esses são os principais símbolos dentro dos heredogramas, tá? Existem outros símbolos, outras representações, que particularmente eu nunca vi em nenhuma questão, tá? Então a gente vai abordar aí somente esses, porque eles de fato são os importantes. Além da gente ter aí a presença, né, dos símbolos, a gente pode analisar aqui heredogramas que são autossômicos, tá? Quando eu falo que um heredograma ele é autossômico, é quando o gene que causa aquela característica, ele está inserido em algum dos 44 cromossomos autossômicos, que são os mesmos em homens e em mulheres. Então, o padrão de distribuição, ele sempre vai ser o mesmo. E aí existe uma forma da gente descobrir o tipo de caráter da questão. Quando a questão ela diz que o caráter é dominante ou recessivo, ótimo. Onde quem está afetado, você já coloca lá o azinho embaixo. Só que tem questões que não dão essa informação. Então você tem que descobrir analisando o heredograma. Para você determinar, basta você encontrar aqui esse tipo de casal. Indivíduos que têm o mesmo padrão de distribuição e que geram aqui, né, descendentes que são diferentes, tá? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem duas situações, tá? Um casal no qual os dois são afetados. Tem filho afetado, mas tem um filho normal. E a gente pode ter aqui também a situação do casal ser normal para essa característica e você encontrar aqui filhos que são normais
e filho que é afetado. Então você tem como determinar. Você tem que encontrar esse tipo de casal. Veja bem, se esse casal que é afetado, se ele fosse os dois azão, azão, os descendentes iam ser o quê, gente? Azão, azão. Ia ter essa diferença? Não. Se o casal fosse azinho, azinho, todos os descendentes seriam azinho, azinho. Não tinha essa diferença. Se o casal, um fosse dominante e o outro fosse recessivo, eles não seriam iguais para esse padrão, certo? Então você tem que encontrar casal que tem o mesmo padrão que gera filhos diferentes. Para um casal gerar filhos diferentes, ele só pode ser heterozigoto. Se ele é heterozigoto, né, ele é portador do gene dominante. Então aqui nós temos que o caráter ele é dominante. Portanto, esses dois meninos aqui, ó, eles têm um gene dominante, portanto, para ser normal, só pode ser o genótipo recessivo, tá certo? Agora veja aqui esses dois meninos. Quando a gente não consegue determinar o genótipo, aí você coloca azão traço. Por quê? Eles podem ter herdado os dois dominantes, né? Eles podem ser azão, azão, mas ele pode ser azão, azinho. Como a gente não sabe, aí você coloca só o traço. Agora, se a questão botou que essa criatura casou com outro e teve um menino azinho, azinho, aí tu determina, né? Você já consegue saber que é heterozigoto. Quando você não determina, deixe apenas o traço, tá? Já nessa outra situação, você tem o seguinte: você tem um casal que ambos são normais, só que os descendentes são diferentes. Se tem descendente com diferença, o casal só pode ser heterozigoto. Se ele é heterozigoto, ele tem um gene dominante. Se ele não é afetado, então, para ser afetado, só pode ser o gene recessivo, tá? Então aqui, ó, esse indivíduo, ele é azão traço, azinho, azinho. Então, nessa situação, o caráter azinho, azinho é o caráter da doença, que é o padrão recessivo, certo? Então, nós temos aqui que heredogramas autossômicos, a gente consegue fazer essa determinação, tá? Agora, quando a questão ela já lhe dá lá o padrão da herança, aí você não precisa perder tempo fazendo isso, ok? E aí vamos lá para as nossas questões, né? Aí, começando da página 237 em diante, veja que as questões extras, né, eu consegui dividir elas, né, totalmente por assunto. Aí eu coloquei só questão de heredograma e questões de probabilidade. Vamos aqui para a gente resolver algumas. Quem quiser já ir resolvendo, enquanto eu desenho isso aqui.
Vamos nós. Questão 3. Observe o heredograma abaixo. Admitindo que a herança em negrito é condicionada por um gene autossômico recessivo, assinale a alternativa correta. Bem, a questão já deixou para a gente aí o padrão, né, de distribuição. Se a questão não tivesse também lhe dito, dava para você descobrir por esse casal aqui, ó. Ambos são normais e têm descendentes que são afetados. Só que como a questão lhe disse, o símbolo que está preenchido, você já coloca azinho, azinho. Então, esse indivíduo é azinho, azinho, esse aqui também, esse aqui também. Todos os outros têm que ter pelo menos um azão, certo? Para ser o caráter dominante. Veja que esse casal tem filhos normais, só que tem essa filha afetada. Então, essa filha afetada, gente, ela herdou um azinho da mãe e um azinho tem que ter vindo do pai. Esse outro casal, você vai ter aqui um filho azinho, azinho. Um azinho veio do pai e um azinho tem que ter vindo da mãe, certo? Agora, esse rapaz, eu sei que ele é dominante, porque ele é normal. Só que não tem como a gente determinar. Aí você coloca azão traço. Porque ele pode herdar os dois dominantes, ou então ele pode ter um dominante e um recessivo. Não tem como a gente saber, porque ele não tem nenhum tipo de descendente. Já aqui nesse outro caso, você tem a seguinte situação. Filha normal, azão. Azão veio do pai, mas o azinho só pode ter vindo da mãe. Esse pai tem como a gente determinar? Não, né? Então, azão, traço. Agora, se esse casal aí tivesse um filho afetado, aí sim, o pai seria heterozigoto, tá? Admitindo que a herança em negrita é condicionada por um gene autossômico recessivo, assinale a alternativa correta. E tem A. O casal da primeira geração é homozigoto. Falso. O casal da primeira geração, heterozigoto. B. Todos os indivíduos claros são obrigatoriamente heterozigóticos. Falso. Ó. Aqui a gente tem dois que não são heterozigóticos de maneira obrigatória, porque você não sabe, tá? Item C. Todos os machos claros são obrigatoriamente heterozigóticos. Esse é obrigatoriamente heterozigoto, só que esses dois não. Não tem como a gente saber, tá? D. Todas as fêmeas claras são obrigatoriamente heterozigóticas. Vamos lá. Essa é obrigatoriamente heterozigótica. Essa também é obrigatoriamente heterozigótica. E essa daqui também. Portanto, alternativa D é a alternativa correta da questão. Tá? Questão 7. Já na próxima página. A doença renal policística autossômica recessiva, conhecida em inglês pela sigla ARPKD, é uma rara enfermidade hereditária. Para desenvolver a enfermidade, uma criança deve herdar as duas cópias defeituosas do gene que causa a ARPKD. Quem tem apenas uma cópia do gene com problema não desenvolve a doença, embora possa transmiti-la a seus filhos se seu parceiro também carregar a mutação nesse mesmo gene. Veja que a questão ela nem falou que é recessivo. Agora, com esse trechinho dá para a gente saber. A questão diz que você tem que ter duas cópias do gene. Recessivo só se manifesta no azinho, azinho. Se você tiver apenas uma cópia, que é o heterozigoto, você não tem a doença, mas você pode passar adiante, tá? Considere o heredograma abaixo que mostra a família na qual o indivíduo 5 nasceu com a RPKD, tá? Se você pegou pelo trechinho da questão, ótimo. Se não, veja que é um casal que ambos são normais e nós temos aqui descendentes com variações. Então, o casal, ele é heterozigoto. Se ele é heterozigoto, ele tem um dominante, ele é normal. Então, para ser afetado, só pode ser recessivo. 3 e 4, azão traço. Porque não tem como a gente saber, né? O genótipo deles.
Eu sei que o fenótipo é ser normal para a característica. A probabilidade do indivíduo 3 ser portador do gene para a RPKD é, vamos lá, eu já tenho uma informação sobre o indivíduo 3. Eu sei que ele é normal. Agora, ele sendo normal, você vai calcular a probabilidade dele ser heterozigoto. Veja que os pais aqui dele, né, são azão, azinho. Os pais, eles podem gerar um descendente azão, azão. Eles podem gerar um descendente azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, eles podem gerar descendentes dessa maneira. O indivíduo 3, o heredograma já mostrou que é normal. Então, gente, isso aqui não é uma possibilidade. Para ele ser normal, como a gente já sabe que ele tem essas 3 proporções. Agora, para ele ser normal e portador do gene, das 3, apenas 2. Portanto, 2/3 de chance. Então, questão 7, alternativa é, certo? Agora, se eu não soubesse que ele era normal, aí você ia considerar as 4 possibilidades. Mas eu sei que ele é normal, então isso aqui não é possível. Como é que tu vai considerar que é 2 de 4, se ele não pode ser esse quarto, né? Então aqui fica 2/3, certo? Lembre-se que probabilidade é o que você deseja saber sobre o que é possível, né? Então o que eu quero saber é 2. O que é possível é 3. Então é 2/3, certo? Então aí fica a alternativa é. Ok? Última de heredograma, questão 9. Na genealogia representada abaixo, considere que os indivíduos pintados representam uma anomalia determinada por um gene dominante. Muito cuidado, gente, tá? Quando eu corrijo provas de genética, eu sei que a maioria das características são recessivas. De tanta gente resolver questão recessiva, quando vem a questão dominante, às vezes a gente confunde. Aí você acaba errando a questão, tá? Então aí você vai ter que o gene dominante é que causa, né, o indivíduo que é afetado. Qual a probabilidade do casal consanguíneo 3.1, 3.2 vir a ter um descendente masculino normal para tal anomalia? Veja bem, quem é afetado tem um gene dominante. Então aqui, ó, tem que ter pelo menos um azão, azão e azão. Quem é normal é o recessivo. Então aqui, ó, azinho, azinho. Obviamente, né, esse aqui tem que ser azinho, azinho. Aqui, ó, azinho, azinho. Azinho, azinho. Veja, essa menina, ela é azinho, azinho. Um azinho veio aqui no caso da mãe e o outro azinho ela tem que ter herdado do pai. Ele é obrigatoriamente heterozigoto, tá? Aqui desse lado de cá, nós temos todos os indivíduos são azinho, azinho. Beleza? Voltando para essa outra família. 2.1 e 2.3 são afetados, tem pelo menos um dominante. Herdou do pai. Só que a mãe só pode passar o recessivo, certo? E na linha de baixo, esse é azinho, azinho. Esse tem um azão que herdou do pai, mas a mãe só pode mandar o azinho. Então a gente conseguiu determinar aí todos os genótipos. A questão quer saber a probabilidade desse casal consanguíneo, veja que tem 2 tracinhos, né? Indicando aí que eles são primos, tá? Vir a ter um descendente do sexo masculino e normal para tal anomalia. Então aqui, ó, nós temos que ela é azão, azinho, ele é azinho, azinho. As proporções, azão, azinho, azão, azinho, e 2 indivíduos que são azinho, azinho. A questão está querendo saber a probabilidade dele ser normal para anomalia. Então tá aqui, ó, 50%, que é a mesma coisa que 1/2 ou 2/4, dá no mesmo. Então é 1/2 de chance do indivíduo ele ser normal.
só que ele tem que ser normal e do sexo masculino. Para ele ser normal, é 1/2. Para ele ser do sexo masculino, é 1/2. Né? Porque tem 50% de chance dele ser menino ou menina. Tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, que multiplicando as duas características, fica 1/4. Tá? Então, 1/4 que é a mesma coisa que 25%. Portanto, alternativa B. Se a questão não tivesse determinado o sexo, ficaria 50, né? Então, está aí descrito para vocês a parte de heredogramas. Quando for daqui a pouquinho, aí a gente